A Kabbalah começa com um ponto no coração. Igual você falou, o coração é a bússola, o coração é o norte, é onde está a verdade. Esse ponto no coração é a centelha, é o sentimento da verdade que a gente tem dentro de nós, dentro do coração. É a semente que vai dar árvore, certo? Ela vai dar frutos. Espera só um minutinho, né? Acho que já falo. Ela vai dar frutos. Então ela vai gerar uma árvore, essa semente dentro do coração, ela vai gerar uma árvore para cima, certo? Que essa parte de cima da árvore são os ramos, que a Kabbalah chama de ramo. E a parte de baixo, que são as raízes, certo? As raízes. As raízes são a parte oculta, que vai ficar o quê? Embaixo da terra. Essa parte oculta embaixo da terra é uma alegoria a subconsciente, que a gente não tem consciência, que fica abaixo da terra. A parte da superfície, que é a parte que aparece, são os ramos, é a parte consciente, certo? Então, os conceitos abstratos são o quê? São aquilo que vai ficar na parte oculta, na parte abaixo, dentro da terra, no subconsciente. Essa parte que não se vê, não se enxerga, porque conceitos abstratos como amor, ódio, ira, felicidade, tristeza, alegria, tudo isso são coisas que a gente não consegue enxergar. São abstrações, são sentimentos. A gente tenta descrever com as palavras, a gente molda tais sentimentos com as palavras. E essas palavras, sons, cores, imagens, tudo isso que a gente usa para tentar traduzir a felicidade, a alegria, a raiva, a tristeza, tudo isso que a gente usa para traduzir esses sentimentos que estão nas raízes são os ramos, são as palavras, são as expressões. Essas expressões vão vir para o mundo manifesto. Então, enquanto a gente tem o mundo não manifesto, que é o mundo das raízes abaixo da terra, a gente vai ter o mundo manifesto dos ramos, que vão ser as letras. A gente fala de letras porque a gente pode chamar de texto tudo que é sensorial. Então, tudo que é cor, tudo que é som, tudo que é forma, tudo isso pode ser chamado de texto. É o texto da realidade. É o texto no qual a realidade é construída, que são os ramos da árvore. Esses ramos da árvore, que são a parte visível, eles são a letra morta que vai traduzir o espírito vivo. O espírito vivo, ele é a raiz que vai descer lá no fundo para buscar os nutrientes da terra e a água lá no fundo, na fonte, entende? E esses sentimentos vão vir do fundo, de lá de baixo. É como Kundalini, Kundalini que se eleva de lá da parte da base da coluna, ela vem como um sentimento. Você sente ela subindo como força gravitacional, você sente o frio na barriga. E conforme ela vai subindo, ela vai se traduzindo, ela vai se tornando algo mais racional e aos poucos a sua mente ela vai interpretando esses sentimentos, traduzindo através de expressões, traduzindo através de palavras, de sons, de formas e por aí vai. Então aí você tem a taumaturgia, que você vai trabalhar nos ramos, nas letras, nas formas. E você tem a teurgia, que você vai trabalhar na raiz, dentro, no subconsciente, nos sentimentos. E a verdade, que é no coração, ela se evidencia por quê? Porque ela é uma correspondência entre o ramo e a raiz. Então é preciso que o ramo expresse de forma eficiente a raiz. Então você tem, por exemplo, a felicidade, é um sentimento interior, é preciso que haja um ramo, ou seja, uma forma de expressão que traduza de forma correta aquilo que você está sentindo. Então, quando você expressa essa felicidade de forma correta, de uma forma em que os outros consigam sentir a mesma felicidade através do ramo, através da linguagem, então você está conseguindo compartilhar através do seu coração a verdade. Porque ele faz essa correspondência, essa conexão entre o sentimento
e a expressão do sentimento. A mentira ela é ao contrário. A mentira ela surge quando não há a correspondência entre um e outro. Ou seja, você pode estar expressando algo, falando algo, por exemplo, falando de felicidade, falando de alegria, só que você está completamente triste. Então você não vai estar traduzindo de forma correspondente àquilo que você sente. Então, mesmo você falando de alegria, você pode causar tristeza nas pessoas, porque você não vai estar traduzindo de forma correta a vibração, entende? Então, para que haja verdade, é preciso que aquilo que você expressa tenha correspondência com a vibração que você deseja emanar. E quando essa emanação ela é eficiente, ou seja, quando você consegue compartilhar de forma consciente aquele sentimento específico através da linguagem, então isso sim se traduz como verdade. Porque você está comunicando e a pessoa está entendendo. Não só a letra, não só a forma, não só a cor, mas ela também está sentindo. Está sentindo dentro dela aquilo que você quer que ela sinta. Entende? Você deseja compartilhar. Não porque você quer manipular, mas porque você quer compartilhar aquilo que você sente. Isso acontece porque o inconsciente é onde está as memórias mais brutas. Então tudo que acontece fica armazenado lá. E isso acaba confundindo a nossa própria compreensão, porque ao lembrar das memórias, a gente tem toda uma distorção da percepção. A nossa mente distorce a memória e a gente acaba sendo iludido pelas memórias. É isso que os traumas causam. Eles causam essa distorção, porque a gente não consegue olhar de forma direta. Porque a memória ela não é morta. Memória, quando a gente vitaliza uma memória, ela se torna presente. Então ela vem junto com o sentimento. Então muitas vezes a gente não consegue olhar diretamente para uma memória, porque ela traz consigo um sentimento que às vezes é um sentimento que causou trauma. Entende? Então a taumaturgia se torna útil nesse momento para que você consiga então filtrar aquele sentimento, aquela memória, de uma forma que ela se torne suportável, palatável. Então, ao invés de você encarar diretamente, você olhar diretamente para a Medusa, ó, a alegoria, Medusa, o mito da Medusa. Você olha para a Medusa, ela te petrifica, se você olhar diretamente para ela. Da mesma forma, são as memórias do inconsciente coletivo, porque são memórias extremamente fortes. O sentimento delas petrifica. Então, seria necessário que você usar o escudo de Prometeu, a égide, o escudo de Atenas, que ele ganha de Atenas, Prometeu ganha de Atenas, é um escudo espelhado. Então ele vai usar o espelho do escudo para olhar indiretamente para Medusa. Ou seja, ao invés de você olhar diretamente para a verdade, que vai te causar traumas, então você vai olhar para a verdade com filtros. Não para mentir para si mesmo, mas para você filtrar essa verdade de uma forma em que você consiga absorvê-la aos poucos e compreendê-la aos poucos sem o trauma. Através dessa filtragem de camadas, você vai conseguindo então ultrapassar aos poucos as camadas da verdade e ir alcançando uma profundidade cada vez maior, podendo então assim enfrentar a Medusa usando o escudo de Prometeu.